Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato e aqui comigo... Eu sou o Rodrigo Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. Queria pedir, antes de começar nosso episódio, para se vocês puderem compartilhar esse episódio, marcar aí nos comentários o que vocês querem saber dos próximos convidados, deixar seu like aí pra gente. E eu tenho aqui a honra e o prazer de trazer e de apresentar o Harry. Harry é um colega que trabalha com a gente há alguns anos, a gente já teve a felicidade de fazer alguns projetos juntos. Bem-vindo, Harry. Harry é farmacêutico, está na indústria farmacêutica já também há alguns anos, né, Harry? Bem-vindo. Legal, muito obrigado, gente. Estou muito contente com o convite. Acho que eu já sou fã de podcast e já acompanho vocês desde o primeiro episódio. Aí eu descobri que você é farmacêutica também, que a Desirê tem uma carreira parecida com a minha, que o Felipe é irmão do Rodrigo, que eu fiquei chocado que a gente já trabalhou juntos. Então é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho. Realmente a gente já teve muito contato, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu acho que tem muita sinergia, tem muita coisa que acontece na indústria farmacêutica que é legal a gente trocar. Então estou muito contente de estar dividindo uns momentos aqui com vocês. Obrigada, Harry, particularmente também muito feliz também da sua presença aqui hoje, e a gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre a famosa dança das cadeiras, as mudanças que acontecem bastante dentro das indústrias farmacêuticas. Então, antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu queria que você introduzisse um pouquinho, e a minha pergunta inicial é: quando que você, como farmacêutico, virou a chave e topou, de fato, a entrar para trabalhar nesse ramo da indústria farmacêutica? É uma ótima pergunta, e eu acho que isso acontece também com médicos, com outros profissionais da saúde que entram para a indústria farmacêutica, né? Às vezes eu até esqueço que eu sou farmacêutico, né? Exato. Por conta das atribuições que a gente tem. Mas falando um pouquinho da minha carreira, eu fiz farmácia em Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto, e lá as pessoas têm um viés, um foco bem importante em indústria, diferente de da maioria talvez, das faculdades de farmácia, que são focadas em drogaria, farmácia de manipulação. Lá tem uma formação muito focada. Então, desde quando eu entrei, eu sabia que eu queria ir para a indústria farmacêutica. Não sabia fazer o quê, mas eu tinha esse foco. Não, vou para a indústria farmacêutica. E aí, assim, à época, a gente tinha um polo importante, ainda tem em Goiânia, então eu falei, talvez eu trabalhe em Goiânia, mas a maior chance é trabalhar em São Paulo. Então, desde quando eu entrei na faculdade de farmácia, eu sabia que eu ia entrar para a indústria farmacêutica, mas sem saber fazer o quê. Né? Então foi isso, e assim começou, né? Então, eu fiz estágio, eu prestei qualquer oportunidade de estágio para farmácia, e aí, à época, tinha bastante vaga em garantia da qualidade e controle da qualidade. Por isso que eu falo que as nossas carreiras são bem parecidas. E aí, eu entrei em garantia da qualidade, e aí trabalhei um tempo, uns 8 meses de estágio, aí fui efetivado, e aquela alegria por você ser efetivado numa indústria farmacêutica, numa multinacional, parece que a carreira faz sentido, né? Eu fiz farmácia e fui contratado numa indústria farmacêutica, enfim. E aí eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei quase 2 anos, mais ou menos, com garantia da qualidade, e é muito interessante, assim, porque apesar de não ter muito a ver com o que eu faço hoje, trabalha muita documentação, como você bem sabe, procedimento, treinamento, isso serve para tudo, né? Então, e é uma coisa legal que você tem uma visão 360, parece que, da indústria, né? Super. Parece que você trabalhou em todos os departamentos. Super, é muito interessante. Então, toda segunda de manhã, por exemplo, o garantia da qualidade era responsável por integração. Então, eu recebia todo mundo, quem era da pesquisa clínica, quem ia prestar serviço para consertar o ar-condicionado, fazia procedimento de lavagem de mãos. Eu trabalhava numa planta fabril, então tinha todos esses cuidados com boas práticas, né? Então, foi uma escola interessante. Aprende muito de processo, de muita coisa que... Demais, assim. Eu não tinha ideia como era comprimido um comprimido, literalmente. Sim. O processo de compressão. A parte de compressão. Exatamente. Então, aí passava por tudo e eu rodava turno, né, de fábrica, assim. Então, é uma dinâmica diferente. E aí, à época, eu ainda era bastante ligado à faculdade e surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio em Santiago do Chile para trabalhar numa indústria farmacêutica. E eles chamavam de passantia, um intercâmbio mesmo, um estágio em farmacoeconomia. Eu falei, nossa, diferente. Isso em 2010, tá? Então, há 14 anos atrás, hoje a gente fala muito em economia da saúde, em acesso, acho que isso é muito positivo, né? Isso está muito no nosso dia a dia. Mas antes não era, né? Há 14 anos atrás era um pouquinho diferente. Eu falei, vou tentar, sou novo ainda. Eu era vinculado à faculdade, mas eu já era efetivo. E eu tinha essa oportunidade de fazer essa passantia. Eu fui, foi super interessante, fiquei 4 meses lá. Mas isso
você falou que foi pela faculdade. E aí você teve que se desligar do seu emprego. Tive que me desligar, meus pais frustrados. Imagina, porque, você numa multinacional. Exato, exatamente. Era isso, assim, nossa, todo investimento. Caramba. E agora a hora que ele engrenou, aí ele vai voltar. Exato. E meus pais são funcionários públicos, né? Então já era diferente eles entenderem um pouco da dinâmica do mundo corporativo. Sim. E agora que eu tinha engrenado, enfim. Mas eu achei que fazia sentido. Hoje eu continuo achando que faz super sentido esses movimentos, mas na época eu não tinha uma visão como eu tenho hoje, né? Mais ampla da indústria farmacêutica. E eu foi super interessante e foi lançar uma oportunidade lançada no meio da faculdade mesmo. Então ia cobrir uma pessoa que estava indo para a Argentina, enfim. Então foi super interessante pelo idioma, pela cultura e pela área também. Quando eu voltei, eu não tinha posição ainda, não tinha posição de acesso de farmacoeconomia 14 anos atrás, né? E aí eu falei, vou voltar a trabalhar com o que eu sabia que era garantia da qualidade. Sim. Aí eu trabalhei numa nacional, garantia da qualidade, 1 ano e meio mais ou menos, só que eu tive aquele gostinho de trabalhar no escritório, no mundo corporativo, perto de pesquisa clínica. Eu falei, não, é isso que eu quero. Agora eu sei o que eu quero. Quando eu prestei farmácia, eu não sabia que era farmácia, mas aí eu tinha decidido que era esse mundo aí de escritório, pesquisa clínica, enfim. Eu fiz um curso de pesquisa clínica em paralelo e entrei para trabalhar numa multinacional com pesquisa clínica. Aí eu estava realizado. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. Legal. Aí eu fiquei por 3 anos lá, trabalhando com pesquisa clínica, conduzindo estudos. Era um escritório, uma multinacional, mas à época só tinha escritório da América Latina no Brasil. Depois abriram na Colômbia. Então, assim, trabalhava muito com a Argentina, com Chile, Colômbia. E aí, como as coisas... É curioso como as coisas na carreira vão indo, né? Porque o que eu tinha aperfeiçoado no espanhol me ajudou muito a até entrar nesse processo e aí depois conduzir o trabalho lá. E aí eu entrei basicamente em área médica, onde eu estou há um pouco mais de 10 anos. Entendi um pouco da dinâmica, mas focado em pesquisa clínica. E aí eu fui pro empregador onde eu estou faz quase 10 anos para trabalhar como MSL. Minha posição atual, eu sou gerente médico, então a gente tem gerentes médicos, médicos e não médicos, né? Então tem farmacêuticos, tem enfermeiros, tem biomédicos, enfim. Então é uma equipe multidisciplinar, né? Como a gente tem na prática mesmo, né? Para conduzir e para pensar um pouco na saúde pública, na privada, na saúde do paciente como um todo, enfim. Então a gente trabalha muito, mais ou menos essa minha carreira, assim. Bacana. E, assim, é muito engraçado que você falou uma coisa agora, que você, de fato, estava trabalhando, e aí quando você engrenou, você falou, putz, não, eu quero ir para outro lugar, e você teve essa oportunidade e foi. E comigo, eu tive uma oportunidade, quando eu trabalhava na garantia de qualidade, de implementar um sistema em uma outra planta da empresa onde eu trabalhava, e por ter medo, receio de mudança e não saber como eu ia comportar, não fui. E hoje eu me arrependo eternamente, porque eu acho que eu perdi uma das maiores oportunidades quando eu estava trabalhando na indústria. Sim. Por receio, enfim, não saber como que ia ser, e mudanças e tudo mais. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe, mais ou menos, na sua carreira, quantas áreas você já passou, assim? Tipo, quantas mudanças você já enfrentou? Eu consigo dizer que foram... acho que quase 10 mudanças, assim, de áreas diferentes. Atualmente, muito, assim. Eu tô há 4, 5 meses em uma nova área. Posição nova. E onde eu tô tem muito dança das cadeiras, como é o tema. Agora, é interessante, assim, a maioria das pessoas que assistem nosso podcast já estão familiarizados com a indústria, ou trabalham na indústria, mas pensando aí nas pessoas de casa que não trabalham e têm o interesse de trabalhar na indústria, eu vejo que isso aconteceu contigo, com a Desirê, com o meu irmão, que você citou. Para quem quer reentrar na indústria, vale entrar para conhecer o ambiente, conhecer como é que funciona esse mundo corporativo, que é muito diferente do ambiente assistencial. Por mais que você trabalhe num grande hospital, é uma empresa, uma indústria muito diferente, a indústria farmacêutica e hospital. Então, vale entrar e lá dentro entender, poxa, essa área é a minha área. E aí você começa a aplicar para aquele momento. Sem dúvida. Eu acho que você descreveu exatamente o que aconteceu comigo e que eu creio, conversando com os meus pares e os meus colegas, é muito isso, né? Independente da formação, seja farmacêutico, médico, cada porta que você abre na indústria, você enxerga outras portas. E à medida que você vai abrindo, você vai entendendo a dinâmica. Hoje eu consigo entender bem mais, ter uma visão mais ampla, mas eu só consegui ter essa visão entrando, testando, às vezes até atuando na posição. Quem olha o Harry agora e olha para trás, fala, nossa, mas você começou em garantia da qualidade. Tem colegas que estão na garantia da qualidade até hoje, né? Porque gostam, você também deve ter. Gostam, se encontraram.
ou talvez não tiveram a oportunidade de ir abrindo essas portas para entender. Então, Sim. até falando para todo mundo que nos ouve, né, de várias especialidades também, eu acho que quem tem a curiosidade para entrar na indústria farmacêutica, vale a pena entrar, assim, não buscar a especialidade que sonha trabalhar. Se você quer entrar na indústria, eu acho mais fácil ter o foco, e lá dentro você vai entendendo. Porque as coisas, elas vão evoluindo e vão mudando. Os seus gostos também vão mudando, as suas habilidades. Então, acho que entrar é o primeiro ponto para aí a gente começar a pensar em dança das cadeiras, sabe? E teve alguma mudança que você fez, porque você falou, putz, eu vou tentar, e você falou, ai, acho que eu não deveria ter feito? Já passou por isso? Olha, é uma ótima pergunta, assim, me faz refletir. Eu acho que vai um pouco também do perfil do seu perfil, né? Quando eu entro, e não é da boca para fora, é muito o meu mindset, assim, o que eu consigo aprender, sabe? E eu vou fazer uma ponte com algo que eu sempre comento com alguns colegas, e aí depois eu volto nessa questão. Que às vezes a gente, nos times, a gente perde uma pessoa ou outra que vai para uma outra empresa e fala assim, putz, não tinha a oportunidade que eu estava pensando. Eu falei, gente, empresa desse tamanho, e aí como multinacionais farmacêuticas que a gente tem, e nacionais também, como que não tem uma oportunidade dessa? Talvez assim, não é o momento da pessoa, não é o que ela está buscando para aquele momento, não é a localidade, nem todas as vagas. Acho que a gente pode falar um pouco disso também, que eu acho que as questões remotas, elas facilitaram muito. Essa dança de cadeiras, mas tem esse ponto, sabe? Então eu vou sempre com esse mindset, não, alguma coisa eu vou aprender. Eu vou aprender, exato. Então assim, eu realmente não me arrependo de nenhum movimento que eu fiz, por esse mindset de aprendizado, que não é da boca para fora. Eu acho que é um pouco para tentar me convencer que aquele movimento faz sentido, né? A gente tem uns sinais, e quanto mais tempo você fica, melhor, esses sinais ficam mais apurados, você sabe, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, e quando você vai, você já fez esse balance que eu vou gostar mais do que não gostar, sabe? Então acho um pouco disso. E é interessante esse ponto que você está comentando, porque depende de uma série de circunstâncias. Você está falando aí que, poxa, numa empresa desse tamanho, será que a pessoa não consegue subir? Mas, às vezes, a pessoa acha que está executando bem o trabalho, porque ela está se esforçando, ela acorda cedo, ela trabalha pra caramba, mas não consegue olhar, eu estou rendendo? Porque é diferente eu trabalhar muito e eu produzir muito. Ou melhor, eu trabalhar muito, eu produzir muito e isso que eu produzo ser efetivo. Então, eu acho que vale fazer essa leitura, e principalmente, isso tudo ainda tem um pouco de sorte, porque às vezes eu estou numa empresa que tem um produto e o produto não vai para frente, foi descontinuado, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Né? Super. Eu acho que o fator sorte é muito importante. É muito importante. Tem uma coisa que é muito interessante, que é engraçado. A gente tá falando aqui, parece que tá passando um filme na minha cabeça, porque eu lembro que eu trabalhava com reclamação de mercado e eu fazia todo o processo investigativo. É uma coisa do tipo, cada hora vem uma coisa nova, né? Um paciente que reclama de alguma coisa e aí você vai fazer todo esse processo investigativo. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser efetivada de fato, eu comecei a trabalhar com POP treinamento. E eu sou, assim, pra quem me conhece, sou uma pessoa ligada no 350. E eu comecei a trabalhar com POP. E aí eu tinha que ficar sentada, revisando um procedimento, e eu falava, cara, o que eu tô fazendo nesse lugar? Meu Deus, Desirê, calma, vai... Não, você vai conseguir. E eu ficava imaginando, calma, tenha fé, tenha paciência, vai dar tudo certo. E é uma coisa legal que, daquele momento, eu falei, não, pera lá, vamos ver o que eu consigo fazer de diferente. Demorou um tempo, eu sofri, não vou mentir. Eu sofri um cadinho de tempo, acho que foi um ano e pouco, assim, mais ou menos. Mas hoje eu vejo que eu tive algumas atitudes que fizeram todo sentido para que eu alcançasse talvez as vagas que eu queria dentro da empresa onde eu trabalhei. Então, é um ponto importante também, né? Eu acho que a gente tem que se conhecer, e igual algo que você falou, putz, eu fui para lá e vi que pesquisa clínica era o que eu queria fazer. Então, meio que você falou, é isso que eu quero. E é um ponto importante que eu acho que da fala de vocês dois, que é eu tô lá, aproveita a oportunidade, aprende, né? Exatamente. Tira alguma lição daquilo. Exato, e é isso, assim, eu só fui conhecer, emendando o que você disse, né, eu só fui conhecer a pesquisa clínica
quando eu estava dentro da indústria, garantia da qualidade. E aí eu fui lá fazer farmacoeconomia e eu entendi, falei, nossa, tem pesquisa clínica, eu não conhecia. Então, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante e que eu incentivo todo mundo, assim, em diferentes níveis, é você ter o seu autoconhecimento, né? Muita gente não tem. E, de novo, vou resgatar o ponto aqui, meus pais são funcionários públicos, né? Então, eles entraram numa posição, ficaram aí 25, 30 anos na mesma posição e talvez eles não fizeram a reflexão do que eu gosto, o que dá para fazer, até, né? A gente tem pessoas que passam no concurso e depois saem, enfim, porque tem um grau de autoconhecimento. Então, acho que para a gente fazer movimentos conectando os nossos pontos aqui na indústria farmacêutica, vai um grau de autoconhecimento muito importante, que é o mesmo caminho para um hospital, senão você vai ficar fazendo um plantão ali que não te faz sentido, ou vai ficar num ambulatório que não te agrega, mas você não tem autoconhecimento, você nem sabe se aquilo te agrega ou não. Exato. Mas a oportunidade e aquele bocadinho de sorte que você disse. Então, acho que isso guia um pouco dos movimentos dentro da indústria, sabe? Eu vou dar uma pausa aqui no nossa Dança das Cadeiras, depois tem várias coisas para falar desse tema, mas eu sei que você comentou aí do remoto e tudo mais, você tem um desafio, você trabalha em São Paulo, mas você não é de São Paulo e tal. Como é que é isso para você aí, seu dia a dia de viajar, como é que funciona? Uhum. Eu acho que sabe que há muito tempo, talvez eu fale uma coisa que no momento de pandemia foi muito repetido, mas que para a indústria farmacêutica era muito realidade. Sempre no atual, onde eu estou trabalhando, há muito tempo, desde quando eu entrei, tem um incentivo do remoto. A gente precisa entrar em contato com os médicos remotamente, a gente precisa ter métrica para falar com eles. E é uma coisa que nunca virava, porque, não responde. E eu estou falando de uma época que as ferramentas hoje que a gente tem de mensagens instantâneas aí... Não era nem... Não era, exato. Isso tudo é muito novo, sim, né? Então não tinha. Então era muito difícil. Depois da pandemia, tenho certeza que isso virou assim, globalizado. Então, assim, eu tenho zero dificuldade em trabalhar remoto e é muito curioso, porque hoje, independe de onde você está essa característica remota. O que eu quero dizer? Que para mim faz mais sentido o remoto para eu não estar em São Paulo do que as pessoas que moram em São Paulo. Porém, quando eu estou em São Paulo em reunião, eu entro com pessoas que estão remotamente a 10 minutos de carro do escritório, porque elas têm a dinâmica remota delas. Então, e você sabe que foi uma evolução, porque assim que a gente voltou 100% da pandemia, eu estava numa outra posição que não é essa atual, e aí, de novo, as coisas mudam bastante, e aí eu queria fazer uma reunião com vários stakeholders, mandei em novembro a reserva para janeiro. Todo mundo presencial, tal dia no escritório, enfim. Eu não fiz plano B. Não tem plano B remoto, não, todo mundo, avisei 2 meses antes, vai dar certo. E de novo, era uma posição nova, eu estava ansioso, era a primeira vez que a gente ia estar lançando aquele modelo de interação, vai dar super certo. Na sexta-feira anterior, era uma segunda-feira de manhã, que eu já errei, talvez não teria que ser segunda, trânsito, pós-domingo, enfim. Na sexta-feira começou assim, na segunda eu não vou pro escritório. Falei, como não vai pro escritório, gente? Só mora em São Paulo, não é? Exato, desde novembro que eu tô marcando, enfim. Enfim, aí eu tive que improvisar uma experiência híbrida em 2023. Falei, não, gente, é isso aqui que a gente tem, é isso que a gente tem ainda hoje. E eu percebo que a classe médica como um todo também está muito, acho que era o que faltava para tudo acontecer, né, dessas questões remotas. Então, se tem, e a gente consegue pensar alguns pontos positivos da pandemia, foi ter acelerado isso. E para a indústria farmacêutica, super, assim, hoje é totalmente disseminado. Funciona, né? O estar presencial faz parte, sim, mas às vezes uma reunião remota resolve, ainda mais em São Paulo, uma cidade difícil, trânsito muito difícil, e às vezes é fogo, você juntar pessoas do país inteiro, voo do país inteiro, dá para pensar até em poluição, em CO2 jogado na atmosfera. Tudo, você pode levar a conversa para o ESG, para qualquer lado, mas faz todo sentido. E eu estava lembrando aqui, todas as vezes que a gente trabalhou junto, também foi remoto, né? A gente, isso que eu ia falar. Eu falei assim, olha, acho que a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, né? Então que a gente trabalhou junto, então, e fluiu, né? A Desirê, quando veio pra cá, ela ficou, eu acho que nós nos conhecemos 2 anos depois. Depois de 2 anos. Sério? Ela mora em Londrina, eu assim. aqui, Exato. via-nos quase todo dia pelos aplicativos de Zoom, Google Meet, mas presencialmente. Então, assim, eu acho que isso está super disseminado e é um dos pontos que facilita muito
tanto comunicação, obviamente, quanto você executar posições diferentes, né? Hoje eu tenho colegas que prestam posições Taiwan, na China, enfim, e trabalham normalmente, ajusta o fuso horário e trabalha. Coisa que há pouco tempo atrás, e pouco tempo, estou falando 5 anos, não era possível. Então, assim, eu sei que quem nos ouve, tem muita gente da indústria, tem muita gente que quer entrar na indústria ou que acha que é interessante. Então, saiba que hoje eu entendo que a localização física não é uma barreira. Muito pelo contrário, sabe? E aí, voltando lá para a dança das cadeiras, eu divido aqui na minha cabeça, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, em 3 tipos diferentes. A primeira, aquela que é motivada pela própria pessoa. Poxa, eu quero mudar. Ou porque eu estou insatisfeito, ou porque eu queria uma progressão, e aí eu acho que vale a gente falar nisso. Tem aquela outra que é determinada pela indústria, então, de repente, um corte, você foi desligado, e aí queria ver contigo algumas coisas sobre isso. E a terceira é, dentro da própria indústria, um convite para você assumir uma outra área, um novo desafio. Estamos lançando um remédio novo, sei lá. Enfim, vamos ver aqui. E aí, pensando nesses 3 cenários, não sei se vocês pensam em algum diferente, queria começar do primeiro lá, que é quando você resolve fazer essa migração. Como é que você enxerga isso? Você enxerga como... óbvio, tem o papel, eu quero ir para uma área que eu gosto mais, mas você acha que eu preciso de fazer essa dança das cadeiras, às vezes, para eu poder ser promovido? Como é que funciona isso? Eu acho, você tocou num bom ponto. Acho que assim, a maioria das empresas, elas têm ferramentas que não chamamos de PDI. Tipo plano de desenvolvimento, né? Que é uma coisa PDI, bem... Exatamente. Então redondo. Ali, tem empresa que revisa isso a cada 6 meses, tem empresa que revisa uma vez ao ano, enfim. Exato. E lá é de bom tom que você coloque algo de progressão de carreira. Que você já sinalize pelo menos ao menos o que você quer. Exato, né? exato. Seja um norte vou falar de curto a médio prazo. E aí, eu respondo o que você perguntou, porque assim, pelo que eu vejo e o que eu sinto muito, é realmente isso. Você tem que sinalizar que você tem o desejo de progredir. E o progredir, a gente não está falando só de salário, só de cargo. Pode ser progredir em desenvolver habilidades. Exato. Hoje eu não lidero um time, eu gostaria de liderar um time. Mas o fato de eu ir para liderar um time, 2, 3 pessoas, não quer dizer que eu vou ser promovido. Eu vou dar um passo para o lado e vou adquirir uma outra habilidade. Então eu acho que é de bom tom. Quem não coloca isso ou quem não pensa nisso, eu acho que é a minoria. E talvez não seja muito bem percebido, sabe? Mas você acha que eu preciso de mudar de indústria para fazer isso ou não? Dentro da própria indústria? Dentro da própria indústria, Exato. eu acredito que aconteça bastante. Eu acho muito importante isso, né? Como eu disse, eu estou há 10 anos no meu atual trabalho. E eu acho interessante, porque passa uma mensagem que você está olhando primeiro a casa onde você está e aí esgotando todas as oportunidades para poder você olhar para fora, sabe? Eu acho Legal. que... até pelo menos assim, quando eu trabalhava na indústria, eu sentia bastante que as oportunidades eram abertas internamente. Eu não sei se nas casas na qual você já passou, isso acontecia também. Mas como se fosse um banco de talentos interno, então vou abrir uma vaga. É óbvio que lá tinha um ponto que, assim, eu nunca vou me esquecer, né? Que era um ponto muito importante que você tinha que clicar lá, falando se você estava aberto a mudar de lugares. Dependendo de algumas empresas, tem aqui, tem em outros países, então se você também está aberto à mudança de posição, né, local, mesmo de cidade. E é mais ou menos isso. Então, assim, eu tinha vários amigos que trabalhavam, né, na parte de gestão de pessoas e tudo mais, e era algo que sempre estava muito presente. Eles sempre davam oportunidade para as pessoas que estavam ali dentro. Então, eles buscavam isso de talento interno. Mas eu imagino que mais do que só fazer um checkzinho lá no seu formulário, eu acho que vale, e aí não sei se vocês podem falar essa dica melhor para o pessoal de casa, mas vale você ir atrás de algumas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Conhecer os outros colegas, conhecer a sua empresa, conhecer os lançamentos, conhecer as pessoas, ter uma certa política interna, né? Sem dúvida. Eu acho que eu volto no ponto do autoconhecimento. Para você preencher isso, você tem que ter um autoconhecimento para entender onde você vai. E eu fiz uma fala com os estagiários há pouco tempo e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, gente, não tem... Talvez aqui vocês tenham a oportunidade de estar com os melhores profissionais ou com
com profissionais muito bons da área terapêutica. Conversem com essas pessoas. Então, é o que você disse. Sem dúvida, a gente tem que, independente do nível, exercitar muito o network interno. Você está trabalhando com pessoas ali que estão na mesma situação que você. Então, para a indústria, isso é muito importante. Sim. E aí, tem diferentes estratégias. Tem colega que fecha um horário. Não, sexta-feira, das 9 às 10, é o meu networking interno. Então, ele vai falar com a pessoa, de novo, que está na China, a pessoa que está na Espanha, sempre pensando em algo que faça sentido. Nossa, ouvi falar que essa área não tem no Brasil, mas tem em tal lugar. Busco a pessoa lá no Teams, e aí eu falo com ela. Então, e aí o speech normalmente é esse. Olha, tá no meu plano de desenvolvimento fazer tal coisa. E aí a gente as empresas têm N estratégias, ferramentas. Tem os jobs que eles chamam, que é você ficar um pouco tempo, ou você divide o tempo, você continua na sua cadeira, mas 10% do seu tempo, ou até 20%, você dedica fazendo uma outra coisa. Você pensa se você gosta, a pessoa que está te recebendo vê se faz sentido, e olha, a próxima oportunidade que tiver, o Rodrigo é um cara interessante para a gente pensar. E eu acho legal que todo mundo está no mesmo barco. Total. Então não tenha vergonha de fazer esses contatos, de entrar em contato. Né? Exatamente, gente. E independente, de novo, independente da posição. Sim. Hoje a gente vê muito isso no mercado e a indústria farmacêutica, ela passa por muitas reestruturações, né? E nas reestruturações, as pessoas de alta liderança também têm que exercitar muito o network interno para fazer as movimentações que fazem sentido para a carreira, né? Então... E eu vou fazer um adendo aqui também que é importante. A gente está falando de mudança não é nada obrigatório, né? Sim, Uma coisa que é interessante, eu carrego comigo vários amigos da indústria farmacêutica e eu tenho amigas, assim, que são muito próximas de dentro de casa e elas estão há 18 anos na mesma posição, fazendo e dizem que amam. E eu até brinco, eu falo, se encontrou, cara, tipo naquele assim, negócio você ali, deve sonhar ligando, apertando o botão, né, da pesagem, da embalagem, do que for, porque elas estão ali fazendo, e são amigas que trabalham dentro do processo da chão de fábrica mesmo, e eu falo, não é possível, ela fala, eu não me vejo fazendo outra coisa, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas é legal o autoconhecimento, né? Exato, exatamente. E eu acho que para esses movimentos, conta muito o que você planeja da sua vida, não que a gente separe vida profissional e pessoal, mas às vezes algum movimento ele é impeditivo dependendo do que você pensa para sua questão pessoal. E aí eu falei do exemplo de eu vou servir um fuso horário que é invertido ao meu. Né, acho que o Felipe estava falando um pouco sobre isso. Eu vou colocar no meu PDI para fazer essa posição, mas assim, eu tenho a minha agenda pessoal que não vai permitir eu fazer isso. Então a gente precisa pensar nesse movimento também, onde faz sentido. Se só faz num fuso que é totalmente diferente do meu, talvez a gente tenha que repensar essa posição. Então, acho que você tem que olhar no espelho, né? Como um todo. Ver o que cabe na sua vida, o que você quer. Naquele momento, legal, né? Para você. Então, legal, acho que isso precisa ser muito, muito bem alinhado. Deixa eu pegar um outro ponto que você disse. Eu concordo que acho que são esses 3 motivadores para essa dança das cadeiras, mas voltando à questão do PDI, do plano de desenvolvimento, ele serve tanto para você fazer essa migração, quanto o seu segundo ponto. Os pares do seu gestor também entenderem. Então, normalmente, há reuniões ou há momentos em que eles trocam. Sim. Todos os gestores trocam. Olha, o meu time tem uma pessoa que, Rodrigo, você é gestor de um outro time, tem uma pessoa que tem um interesse. Então, quando surgiu uma vaga sua, pode ser que você nunca falou com essa pessoa, com a Desirê, que tem vontade de trabalhar no seu time, mas você também fala assim, olha, Desirê, eu tenho uma oportunidade que eu acho que tem a ver com você. Então, acho que é esse segundo ponto que você diz, sabe? Um é eu querendo me mover e outro são as pessoas me movendo. Então, tem essa oportunidade. E eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, por isso que eu volto a falar de você se mostrar, de conseguir aprender nos lugares. Tem um exemplo aqui dentro de casa que aconteceu relativamente há pouco tempo. A gente estava aqui aberto para uma vaga interna que eu seria o gestor e eu fui entrevistar a pessoa para essa vaga e de repente veio um sujeito lá que achei ele fantástico. Não era o perfil da vaga que eu estava procurando, mas ele era bom, cabia numa outra vaga, que era o Fabrício, que é o gestor. Vamos trazer para dentro. Ele está aqui dentro de casa hoje, é o Rubem. Está dentro de casa hoje, baita
E executando um profissional papel incrível. super bom. E é isso, o gestor tem que estar com essa visão, com a mente aberta, mas a pessoa tem que mostrar no que ela é melhor. Exato. E aí, cara, esse cara eu quero. Não sei o que ele vai fazer, mas eu quero ele no meu time aqui. Não, eu acho que seu exemplo é perfeito. Assim, pelo que eu vejo até hoje, tem muita plasticidade na posição e na pessoa. Acontece também, falando nesse seu exemplo, de eu mudar a vaga para encaixar a pessoa. Falando, nossa, eu tô desenhando a área de um jeito. Sim. Mas você me trouxe um insight aqui que né? É isso. não vou mudar essa Legal. vaga. Então, assim, tem muita plasticidade na indústria Legal. farmacêutica também nesse sentido, sabe? Por isso que, de novo, eu incentivo muito que as pessoas que tenham curiosidade entrem em... Não precisa ser a vaga dos sonhos, mas uma vaga que abra portas para abrirem outras, sabe? Então, Sim, acho que eu entrar nesse acredito muito mercado. nisso. Super. Vamos para a parte triste. E quando você recebe a notícia lá, poxa, foi desligado. Aí, sei lá, reestruturação, pode ser o que for. Eu acho que você tem que ficar atento quando é desempenho, né? Para você ver os pontos e não entenda aquilo. É óbvio que é muito ruim, é muito triste, mas tente se melhorar, enxergar os pontos que você falhou. Sim. Mas e aí? Não sei se você já passou por isso. Como se comportar nesse momento, o que fazer. Eu nunca passei por isso ainda, mas a gente que trabalha nesse meio tem muitas conexões que também passam por isso, né? E as empresas onde eu estive passaram por reestruturação e não foi a última que eu passei, acho que isso é super dinâmico. O que eu penso? De novo, esse network interno, que aí a partir do momento que você é desligado passa a ser externo, ele é fundamental. Porque são as pessoas que conhecem o Rodrigo atuando, não é o Rodrigo em uma entrevista ou em um processo seletivo. Ela conhece o Rodrigo de congresso, de como o Rodrigo trabalhava. Então, acho que isso conta muito para a pessoa poder se realocar, sabe? Então, acho que isso é importante e, de novo, o autoconhecimento, né? Que eu quero, né, que eu quero ser, se eu tenho autocrítica de, né, qual foi a razão, se for uma reestruturação mesmo, acho que é mais fácil. Nesse ponto, eu tenho uma questão interessante, assim, o meu irmão fala muito isso, né, o Felipe comenta muito essas coisas, a área médica, eu acho que na indústria tem isso menos um pouco, a área de marketing às vezes um pouco mais, comercial bastante, entenda a sua empresa não como um time de futebol. Eu sei que eu trabalho na empresa A e eu vou vender o produto, mas o da empresa B não é meu concorrente, inimigo. Ele está ali, ele não é meu adversário, ele é meu concorrente de negócio. Sim, eu acho que esse é o termo, né? Sim, porque ele pode ser, amanhã ele pode ser meu empregador, né? Então a gente fala até por um lado de ser humano, né? Não tem, acho que, e principalmente na indústria farmacêutica, onde a gente fala de doença, de tratamento, no fim do dia tá todo mundo querendo beneficiar os pacientes. E eu lembro de você, Rodrigo, que você é speaker da onde eu trabalho e você era speaker de outras indústrias também. E eu sempre falava, gente, não tem nada mais rico e mais ético do que ele conseguir falar para todo mundo. Porque o objetivo é o mesmo. Vou falar de ciência e é isso. Exatamente. E aí o médico lá na ponta ou o tomador de decisão vai escolher, vai entender o que naquele cenário faz mais sentido para ele. Sim. Então aqui também acho que conta muito isso, sabe? Ter essa capacidade de se relacionar bem, porque o mundo farmacêutico ele também não é tão grande como o mundo médico, enfim, tem esses clusters assim, então acho que isso conta muito para reposicionamentos e enfim. Ô Harry, e me diz uma coisa, a gente tá imaginando uma carreira assim, sólida, enfim, que passou por vários momentos, várias escolhas e tudo mais, mas teve alguma habilidade que você fala assim, putz, essa pra mim foi assim, eu precisei me desenvolver e se eu fosse dar uma dica pra alguém que, enfim, tá na indústria ou quer entrar na indústria, tentaria se desenvolver para, tipo, alavancar a carreira e ter uma carreira de sucesso, assim? Não, é uma ótima pergunta, porque, assim, na indústria farmacêutica a gente tem cadeiras muito técnicas, né, e talvez cada vez mais, assim, né, então as cadeiras de acesso, que tem que conhecer muito sobre o funcionamento da saúde no Brasil, que é complexo, né? Uma vez você está inserido no sistema e outra vez você está fora, mas você é um stakeholder importante. Então, acho que, resumindo, a gente tem posições técnicas em área médica, a gente tem contratei um oncologista para tratar de uma droga, para lançar uma droga de oncologia, de pulmão, enfim. Então, essas posições técnicas, vez em quando elas não têm time reportando para elas. E aí, respondendo o que você me perguntou, eu acho uma habilidade
que eu acho que é fundamental é a gestão de pessoas. E aí, a gestão direta ou indireta. A gente acaba tendo algumas posições que elas são posições altas, você é super técnico, não tem time abaixo, só que você tem que fazer uma liderança indireta super importante, senão as coisas não acontecem. Então, assim, quem ainda não teve a experiência de ou ter um time para fazer a gestão, ou fazer uma gestão indireta, eu acho que é uma habilidade fundamental. Fundamental porque isso serve para tudo, né? Assim, e aí, quando a gente fala para médico que vai para a indústria farmacêutica, médico tem a experiência de fazer gestão no ambulatório que ele está, seja gestão direta ou indireta, enfim. Mas é um tipo de relacionamento diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo aquele médico que tem uma prática clínica super extensa e vem para a indústria, eu acho que essa skill de gestão de time na indústria ou gestão indireta, ela é muito importante para você entender alguns contextos. Porque no final das contas, a maioria das indústrias farmacêuticas, elas são de capital aberto e as indústrias são pessoas. Então, acho que fundamental, sabe, você ter essa skill. Então, assim, se é uma que eu penso assim, que eu não você não aprende na isso. faculdade, né? Não, pois é. E um MBA de gestão de pessoas não vai ser o mesmo do que o dia a dia, do que o tete-a-tete ali. Exato, seu time diverso, gerações diferentes. Então, acho que é fundamental, assim, sabe? E aí, pensando lá na terceira, essa é a melhor. De repente, você é chamado, poxa, Harry, tem um desafio novo, vou te promover ou vou te colocar numa posição para assumir esse desafio. Eu sei que esse você já passou algumas vezes. E aí? Frio na barriga? Legal? Não? Dá para falar não? Ou é um convite que veio, você não pode recusar? Como é que você vê isso? É uma das coisas que às vezes parece fácil, porque eu fui escolhido, né? Toma a camisa e joga onde eu acho que faz sentido. Então, por um lado parece fácil, mas por outro tem que pensar se tem a ver com o que o Harry sonha ou que faz sentido, e é por isso a gente tem que sempre reacessar, porque essas coisas, os gostos são dinâmicos, né? Sim. Tem coisa que é negociável para você, para Desirê, para Rodrigo. Tem coisas que eu falo, não, pô, isso aqui eu nunca parei para pensar, mas deixa eu pensar aí um final de semana, né? Então eu acho que esse é um ponto, a gente tem que entender qual o limite do que eu quero testar ou do que é inegociável. E eu procuro perguntar muito para a pessoa, porque se a pessoa pensou em mim, é porque a gente tem uma relação, ela me conhece, ou ela ouviu falar, enfim. Então, eu procuro voltar a pergunta para a pessoa para entender, né, assim, por que você acha que o Harry dá certo nessa posição? Porque às vezes é algo que eu não vi, e eu também consigo entender um pouco dela, da gestão, enfim. Exato. E às vezes ela enxerga uma habilidade em mim que eu não sabia que eu tinha, e que eu começo a acessar, faz sentido. Aí você começa a vir na cabeça vários exemplos, que você fala, putz, ou o contrário, né? Alguma coisa, falando, nossa, ela viu uma coisa em mim que é coisa que eu odeio fazer isso. Não, e eu acho que sim, eu acho que há convites recusáveis a depender de todos esses comemorativos, sabe? Eu acho que sim, eu acho que a transparência é muito importante. E quando você fica bastante tempo numa companhia, isso não é incomum de acontecer. Porque a dança das cadeiras é para todo mundo em todos os job levels. Então a pessoa que trabalhou com o Rodrigo 6 meses foi para uma outra área. E aí surgiu, e a Desirê está numa área que ela ficou nessa área. E ela mudou, foi para uma outra posição, falou, putz, a Desirê trabalhou comigo lá, acho que tem a ver com ela. Então, assim, como é um movimento que acontece para todo mundo, isso eventualmente acontece desses convites, sabe? Então, eu acho que há mais chance de ser não recusável do que recusável. Mas eu acho que a transparência é fundamental, de falar assim, olha, eu não vou, porque isso aqui, legal que você pense em mim nisso, mas, nossa, ou o meu momento, eu acho que tem algumas questões corporativas para você poder sair disso, e ao mesmo tempo, talvez até indicar uma outra pessoa. Você pensou no fulano está no momento que eu estou no momento que eu não gostaria de mudança, mas o fulano, acho que ele tem a mesma característica que você está buscando e ele está num momento legal, faz convite para ele. Então acho que sim, acho que tudo é relação construída, sabe? Eu acho. Só fazendo um gancho aqui, voltando lá no outro motivo lá, que é o desligamento ou qualquer coisa, essa questão desse network, você está aberto a outras possibilidades, é tão interessante. A gente trabalha com diversas indústrias e está sempre em reunião. De vez em quando, e te juro, já aconteceu isso algumas vezes, da gente entrar numa reunião com um laboratório X aí qualquer, de uma área lá nova ou alguma coisa do tipo, e que a gente olha,
Eu já conheço essa pessoa. Não, ainda nem eu conheço. 3, 4, 5 carinhas do mesmo time ali. Você fala, pô, essas todas as pessoas eram do mesmo time da outra empresa. Então, assim, alguém foi levando os outros, né? Então, eles tiraram um time daqui, reposicionaram em outra companhia, em outro produto, outra área. É isso, porque, assim, é uma relação de confiança muito grande, né? Você constrói várias coisas. Fala, não, agora eu tenho esse desafio e para eu conseguir superar esse desafio, eu preciso construir com as pessoas que eu sei que vão construir, que vão me entregar. Então isso realmente na indústria farmacêutica, talvez em outra, eu sempre trabalhei em indústria, mas talvez em outros ramos também seja uma realidade, sabe? Sim. Montar times você vai atrás de quem você conhece, sabe que é bom, você né? Exato. Eu gosto muito de futebol, né? Então eu sei que você também gosta. E no futebol acontece muito isso, né? O técnico assume e fala, tá, legal, assim, eu tenho algumas peças aqui que, é um passivo que eu tenho que trabalhar, mas 2 ou 3 aqui que vão fazer um negócio funcional, eu preciso trazer. E aí não importa o preço. Então isso acontece muito, internamente e externamente também. Acho que internamente é legal, porque as companhias são muito grandes, né? Então cada área terapêutica, cada negócio ali, ele quase que funciona sozinho. Então, assim, às vezes não tem muita conexão de um com o outro. Então você tem que montar um time para aquela área terapêutica ou para aquele business ali, que é um time vencedor. E aí depende muito da liderança, né? Trazer essas carinhas assim. E me conta uma coisa, por dúvida, você comentou com a gente que você trabalhou na garantia da qualidade, depois você foi para a pesquisa clínica e atualmente você topou num desafio e eu queria saber qual que para você foi mais desafiador, assim. Legal, você me fez pensar. Você me fez pensar. Eu acho que os desafios atuais, assim, estando em área médica, em posição de MSL ou de gerência médica, em áreas terapêuticas diferentes, eu acho que eles são mais desafiadores. Por quê? O interessante, talvez, do farmacêutico é que não tem uma especialidade específica, né? A gente não tem uma especialidade. Não, Rodrigo é cardiologista. Então, se ele for trabalhar com um produto de cardiologia, ele está em casa, tem N outros desafios, mas a especialidade não. Tá na zona de conforto, né? Na zona digamos de conforto. Assim. Minimamente eu conheço os colegas, sei a quem procurar, é isso. Exatamente. E acho que, mais do que nunca, né, a área médica tem que estar muito em contato com os médicos na ponta, enfim, entendendo também da droga, da doença, do paciente e de todas as questões corporativas. Então, para mim, o desafio maior é mudar de uma área terapêutica para outra, a gente como farmacêutico. Sim. E o médico que sai da sua especialidade. Porque, ao mesmo tempo que você conhece a companhia, é literalmente zerar o conhecimento. Você trabalha em cardio e vai para reumato. Você vai zerar. Você conhece zero reumato. Speaker, isso. Você conhece zero reumato, você conhece zero doença, conhece... Os concorrentes, um tanto de coisa. Zerar. E aí, quando você está acostumado... Rodrigo, surgiu uma oportunidade interessante, mas em onco. É isso. Então, para mim, é o maior desafio. Agora, isso é uma coisa que aí a visão de fora, e que eu sei que é muito difícil de mudar, mas que as empresas talvez devessem investir um pouco nisso, é muito engraçado, é o que você falou, são várias companhias diferentes. Super. Então você pega lá uma empresa, a parte de onco não é diferente da pneumo, que é diferente da hemato, e a gente já teve várias oportunidades de apresentar um dos nossos produtos, o Paciente 360, para alguma área terapêutica de uma empresa que a gente já está, 4 anos. Aí a pessoa fala, nossa, que fantástico, se eu conhecesse isso antes. Cara, a gente já está com vocês, tem um contrato guarda-chuva já há 4 anos. Há muito tempo. Sim, pois As companhias são titanics, né? São muito grandes, com muitos departamentos que, assim, depende. Comunicação é uma arte e é muito... às vezes fica muito clusterizado mesmo e você não consegue fazer fluir as coisas mais... as boas práticas. Sim. A gente fez esse Paciente 360... que foi o exemplo que você diz de um produto, ele foi interessante aqui, será que ele não serve ali também? E as pessoas nos comunicam, né? Então isso não é incomum também. Sim. Mas eu acho que esse é o principal desafio, assim, de mudar de áreas. E tem um ponto, só fechando essa questão, que por mudar de área muitas vezes, eu percebi que há um modus operandi. Então, eu já passei por oncologia, cardiologia e atualmente estou em doenças raras. Mesmo em raras, que têm a sua especificidade diferente de todas as áreas terapêuticas,
tem um modus operandi de relação medical marketing, de interação com os médicos, de necessidade médica não atendida, sabe? Eu acho que tem um framework que depois de um tempo, mudando de área, você consegue manjar e aí acelerar o conhecimento. Você olha, porque assim, é desesperador. Quando você muda de uma área terapêutica, você não sabe nem qual que é o periódico que é o foco daquela área terapêutica. Às vezes você está pensando... Eu estava conversando com um colega esses dias e a gente estava falando sobre geração de dados de mundo real, enfim, e dermato. Ele falou, não, Harry, aqui para dermato é TikTok. Eu falei, como assim? Ele falou, sim, o conhecimento é compartilhado em TikTok. E é tudo que a gente ia pensar em dermato. Eu nunca ia imaginar. Eu sou consumidora. Você é consumidora? De dermato TikTok, gente. Então, pois a melhor coisa do mundo. Pois é, e a gente estava com esse desafio, né? Ah, tá, legal, a gente quer levar a educação médica. Mas se eu não conseguir levar a educação médica para o dermato no TikTok, eu não vou ser efetivo. Então, assim, quando você muda de área terapêutica, só para reforçar isso, os canais são diferentes. Tem um modus operandi, um canal é diferente. Dermato é TikTok, por exemplo. Então, eu acho que isso é interessante, assim, sabe? É muito curioso. E assim, o nosso papo tá muito bom, mas a gente já tá chegando ao final. Tem que passar rápido. Passa aqui. muito rápido. Se bem que ouvindo também passa rápido, porque eu, como eu disse, sou consumidor total de podcast, né? Então é lavando louça, é fazendo afazeres de carro, é no carro que eu passo muito tempo. Então passa rápido também, legal. E eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você pode compartilhar, enfim, também tá tudo bem se você falar que não, mas eu queria saber se, por exemplo, dentro da sua trajetória, né, desde quando você iniciou até hoje, se teve algum case de sucesso que você fala assim, putz, não precisa comentar, tipo, nada de nomes, enfim, mas alguma coisa que você fez que você falou, putz, isso eu levo comigo muito orgulhoso, assim, de algo que eu implementei, ou de algum projeto que foi um case de sucesso em alguma empresa que você trabalhou, ou algo do tipo. Legal. Pode ter vários assim, também, tá? Não, bacana. E a gente acaba tentando reunir às vezes os pequenos cases, os pequenos sucessos, até para sustentar a gente mesmo, né? Falar assim, putz, isso aqui eu consegui fazer, isso aqui. E quando a gente está em área médica, ou indústria farmacêutica, quando você consegue beneficiar o paciente numa escala, numa grande escala, que eu acho que é a mesma coisa do médico atender o paciente e conseguir ter um desfecho positivo, eu acho que é isso, né? Mas aí eu consigo te contar um que me marcou bastante, que eu trabalhei muito ativamente num trial que a gente tinha para hipercolesterolemia familiar. Uhum. Era um negócio, os inibidores de PCSK9 que estavam chegando, assim, o conceito, enfim. E aí, eu era acostumado a trabalhar com trial de 2.000, 3.000 pacientes, que são trials grandes até, dependendo do desfecho que você precisar, ou dependendo da doença, ele é ok. E era um trial que veio com 27.000 pacientes. Na América Latina inteira. E assim, obviamente que era toda uma equipe, eu era parte dessa equipe, enfim. E aí, assim, a gente precisava acelerar recrutamento, como que é a tônica de toda a pesquisa clínica. Quanto mais rápido eu conseguir gerar esses resultados, mais rápido eu consigo ter a ideia do retorno, né? Então, eu trabalhei muito tempo nesse trial com uma molécula que não tinha nome comercial. E depois eu saí dessa empresa onde eu trabalhava para ir onde eu estou atualmente e eu vi a caixinha do medicamento. E aquilo me deu... Exato. Né? E eu vi que esse trial aumentou, que na verdade não foram 27.000 pacientes, que aumentou várias vezes para eles alcançarem o desfecho, enfim. E realmente era um medicamento... acho que esses inibidores de PCSK9, eles revolucionaram o entendimento de dislipidemia, enfim. Então acho que assim, tem uma coisa que eu carrego é isso, porque... Realmente, quando eu trabalhava, não era aquele nome, era uma molécula e tinha o desafio de incluir aquele paciente e de submeter emenda para comitê de ética. Era tão abstrato. E na hora que muitos anos, você olha a caixinha do medicamento... Aí você falou, putz, trabalhei com isso. Exatamente. Assim, então, acho que eu acho que é isso. Acho que são as pequenas conquistas de quando a gente consegue... prover mais acesso para o paciente, você foi parte daquela discussão. Acho que esses pequenos cases, assim, eles são interessantes, eu acho que eles motivam, sabe? Eu tô fazendo isso porque quando a gente conseguir um acesso público, ou quando eu conseguir um acesso privado, quando eu conseguir beneficiar esse paciente, isso nos faz bem. Mas eu acho que esse case aí, para mim, é algo que eu me sinto muito orgulho, sabe? Assim, acho que é bacana. Muito obrigada mesmo. Harry, tô muito feliz com a sua participação, agradeço, assim, imensamente por você estar aqui, nosso bate-papo foi ótimo.
Você tem mais alguma pergunta, Dr. Rodrigo? Não, queria de verdade agradecer. Obrigado, Harry. Obrigado pela parceria de tantos anos. Obrigado pelas suas palavras aí no podcast. Espero que tenha ajudado o pessoal de casa. Tem muita gente que nos assiste, está num momento de transição por N motivos, porque está insatisfeito, porque quer mudar, porque quer progredir na carreira. Então, espero que seja útil. Eu achei que a gente fez várias colocações muito boas. Você trouxe várias dicas aí de comportamento que eu acho que são super legais. Ah, legal. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer muito grande. Acho que, como você disse, né, a gente é parceiro há bastante tempo e eu acredito muito em muitos produtos de vocês. Acho que faz super sentido, tem a ver comigo também. Então, acho que é uma conexão um pouco mais fácil, né? Tem até esse viés, mas foi um prazer, assim. Legal. Obrigada. E eu aproveito para pedir para todo mundo para curtir, compartilhar e deixar os comentários do que vocês querem saber e também de temas e assuntos e pessoas que vocês querem ter aqui com a gente. Obrigada e até a próxima. Um abraço, pessoal.